Muito bom dia, ministros, companheiros do Corpo Místico de Cristo neste tempo final, na era da Pedra Angular e dispensação do Reino, lá em Turbaco, departamento estado de Bolívar, na Colômbia, onde se encontra o reverendo Davi Pelufo e demais pastores ali reunidos com ele, e também lá em Valência, Venezuela, junto ao reverendo Jesus Barrulheta, todos os ministros que se encontram ali reunidos e demais lugares na América Latina e o Caribe e demais partes do mundo que estiverem também reunidos no dia de hoje, e também os que se reunirão durante o dia ou amanhã ou na sexta-feira, para eles também uma saudação muito especial. E também ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Monterrey, que Deus os abençoe grandemente, e demais irmãos e irmãs que neste tempo final estão escutando a grande voz de trombeta, a qual tinha sido nos prometida que seria dada a conhecer por meio dessa voz a vinda do Filho do Homem com seus anjos, esse mistério do sétimo selo, o qual está sendo dado a conhecer à sua igreja para que assim continue sendo preparado para obter a sua transformação. A grande voz de trombeta é a grande voz dos 7 trovões, a qual contém esse mistério e é para todos aqueles que vão ser transformados. Essa palavra e essa fé de rapto é para aqueles que estão ordenados por Deus, para que Deus cumpra essa promessa por meio deles. É para os que esperam sua vinda. Os que não esperam sua vinda não vão receber, mas os que esperam sua vinda são aqueles escritos no livro da vida do Cordeiro, que o receberiam e estariam escutando esses 7 trovões consecutivos, dando a conhecer esse mistério do sétimo selo. E assim, todo o poder e autoridade de Deus ser transferido a esse mensageiro e à sua igreja. No livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 26 em diante diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã, ou seja, lhe darei a segunda vinda do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A autoridade e poder de Deus em sua primeira e segunda vinda. Podem sentar, queiram ter a bondade. Hoje, quarta-feira, 1º de outubro deste ano 2025. Nos diz na mensagem a palavra de Deus a seu devido tempo. Aí o Dr. William Souto Santiago diz: a palavra de Deus a seu devido tempo, a palavra de Deus neste tempo é a palavra da promessa a qual o Senhor tem cumprido, ou esteve cumprido em tal simplicidade que, se não vigiarmos, nos passará despercebido. Isso diz no livro dos selos, na página 17 e demais lugares, onde o irmão Branham nos falou que ia ser tão simples que, se não vigiássemos, iria nos passar despercebido o cumprimento dessa promessa. Na página 17 do livro,
dos selos diz: muitos passam despercebido pela razão da maneira em que se revela. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará, ou seja, tem suas próprias interpretações do que Deus está cumprindo no tempo que eles vivem. Mas não veem as Escrituras e as promessas e veem a forma que Ele cumpriu em tempos passados e veem que foi através de um instrumento. E muitas vezes creem nisso, dizem glória a Deus porque Deus cumpriu isso. Mas não notam o detalhe que não veem a forma e a maneira em que o cumpriu. Em simplicidade. Agora, enquanto Deus vai cumprindo em seu programa e realizando toda a obra, em cada era e em cada dispensação, cada vez é mais simples. Quanto maior, mais simples é. Vejam, desde o Jardim do Éden para cá, muitas coisas ocorreram no meio do povo hebreu e vimos, por exemplo, no tempo de Abraão, onde houve uma mudança de dispensação aí, e vimos uma manifestação tão gloriosa com essa visita de Elohim, Gabriel e Miguel. Depois vimos essa conversa aí que teve com Abraão. Depois vimos também tudo que ocorreu em Sodoma e Gomorra com a visita desses arcanjos ali. Tudo que ocorreu ali. Depois vimos a saída depressa, onde os arcanjos disseram: apressa-te, não olhes para trás. Depois vimos a destruição de Sodoma e Gomorra. Agora vejam, algo que impactou nesse tempo, impactou toda essa obra, ou seja, foi visto tudo isso e tudo que se cumpriu foi visto. Veja, algo grande aconteceu aí. Depois vemos, no tempo de Moisés também, essa liberação que se viu marcada também, e onde toda essa quantidade de gente saindo do Egito. E antes vimos todos os sinais que foram mostrados ali por Deus através de Moisés. Vimos essa última morte que houve de todos os primogênitos. Foi algo que se viu e foi algo que impactou. Depois vimos essa liberação e vimos no caminho como Deus os abençoou, como Deus os ajudou, que até enquanto iam crescendo, as crianças, jovens, ia crescendo também sua sandália e tudo. Nunca envelheceu nada disso. Vejam, Deus os fortaleceu, algo grande, um sinal grande. Vimos também como a coluna de fogo se manifestou. Vimos também bênçãos, mas vimos também juízo. Ali no povo, a matança nessa ocasião, o anjo matando tantas pessoas ali, houve mortandade. Vimos a mão de Deus intercedendo através de Moisés, porque Moisés era o intercessor, intercedendo ali entre o povo e Deus. Vimos depois que chegou o tempo de Deus levar Moisés, o leva, olhou a terra de longe, a saudou de longe, mas vimos também ali um instrumento que Deus estava preparando, já de antemão, sob a tutela do grande mensageiro dispensacional Moisés aí, e se tornou ele quem introduziu a terra prometida a esse povo, que foi Josué, o sucessor de Moisés. Continuou sendo o próprio Deus quem os tirou e quem os iria introduzir ali, mas com outro véu de carne. Mas não importa a forma em que Deus o fizer, continua sendo o próprio Deus. Sempre a glória de Deus e a obra Ele a faz usando os instrumentos que Ele quer e deseja usar. Mas vejam, depois vimos essas conquistas que Josué teve também, essa
essas conquistas que marcaram a história. Depois vimos todos os profetas, os grandes profetas, os profetas menores, vimos toda essa revelação que trouxeram. Vimos também no tempo de Daniel, como foi visto ali a mão de Deus revelando todas as coisas e inúmeros profetas. Se pudéssemos falar José no tempo do faraó, vejam também nesse tempo aí, quando houve fome, também foi marcado esse tempo. E toda a obra que Deus esteve realizando era uma obra que a raça humana ficou impactada. Agora vejam vocês que tudo isso foi visto. Muitas das ocasiões onde ocorria isso foi algo que impactou em grande maneira. Mas vejam, chega Jesus. E aí, quando deveria ser algo que reunisse tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, do qual isso o cumpriu, reuniu tudo isso. Mas vejam, de uma forma simples, um jovem carpinteiro por ali, que curava, diziam que era um curador, que era um mestre porque ensinava, e quando chegou ao final do seu ministério, veja, isso parecia uma derrota tão terrível, que aparentemente foi algo insignificante, porque já o mataram e já se desfizeram desse pregador que saiu por ali. Mas foi a obra, a maior obra e mais gloriosa. E foi um impacto a nível dos céus e da terra e tudo. Mas à vista humana, não se viu. Não se viu essa obra à vista humana assim ali. Somente um homem numa cruz e mais nada. Vem, Deus em simplicidade. Agora essa obra foi tão grande que já levava 2000 anos pregando essa obra de redenção, e milhares de pessoas entraram no reino por meio dessa obra, ao reino de Deus, nascendo de novo e saindo do reino das trevas e Deus colocando-os no reino de luz. Mas essa é uma obra que humanamente, se a pessoa não é espiritual, não a vê somente. Fala dessa história como alguém, como um pregador que passou pela história do tempo. E assim aconteceu com os profetas. Vejam vocês, até que chegou o reverendo William Branham. Aí Deus já mostrou certas coisas através dele, onde vimos a poderosa mão de Deus atuar em muitas ocasiões. Mas em 5 foram as mais significativas de mais significado, onde isso representava o que Deus ia estar realizando neste tempo final. Mas também foi um homem que, vejam, na América do Norte, lhe fechou a porta. Não viu a obra de Deus sendo manifestada no reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com espírito e virtude de nada mais e nada menos que de Elias. Imaginem, o Ocidente com Elias. Ouvimos lá em Elias Tisbito, ouvimos em Eliseu e dissemos, olha que poderoso esse ministério e que bênção esse povo tinha ter um ministério como de Elias, um ministério restaurador. Depois o vemos em João Batista lá também. Mas Deus deixou a melhor parte, então coloca esse ministério de Elias no Ocidente. E o coloca ministrando no lugar santo. Já não está no átrio, mas o coloca no lugar santo. Mas isso não fica aí. Deus então vai e passa do lugar santo esse ministério e o coloca junto com o ministério de Moisés no lugar santíssimo, na era da pedra angular. E cada vez que Deus vai atuando, vemos a simplicidade de Deus sendo manifestada através dos seres humanos em um homem que Deus levanta no meio desse povo correspondente a esse tempo onde Deus estaria realizando essa obra. E muitos passaram despercebido. Mas vejam, depois, para a sua segunda vinda, que é o tempo onde Deus vai tirar o reino dos gentios e estabelecer o seu reino, o reino do Messias Príncipe, aí ainda mais simples ainda. Agora, isso é o que está nos falando aqui, em Deus em simplicidade, que depois, no 7º selo, ele diz que ia ser como o nascimento de João e o nascimento de Jesus. Agora vamos terminar aqui na página 17 do livro dos selos.
Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez, olhando o que Deus fará no futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. É assim, olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Olham à frente e veem o grande que vem. E em 9 de 10 casos, as coisas já estão acontecendo tudo ao seu redor. No entanto, é tão simples que não sabem. Aqui desenha 3 estrelas de Davi para baixo, à direita, uma embaixo da outra. Agora vejam no livro dos selos, na página 472. Aí nos diz, no domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre seja humildes, sejam humildes. Recordem, Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebi o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá no estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão, aqui estamos. Ó irmão, agora se vem como veio João Batista. Em João Batista veio o ministério de Elias em sua terceira manifestação. Ou seja, aqui é um ministério onde Deus estaria operando o ministério de Elias, mas em sua quinta manifestação, o ministério de Moisés em sua segunda manifestação e o ministério de Jesus em sua segunda manifestação agora. Vem como o nascimento do nosso Senhor, pois tem que vir um homem que nasça no meio da raça humana para Deus cumprir essa promessa. Agora vejam. Continua dizendo aqui, onde estamos lendo, do Dr. William Soto. A palavra de Deus, a seu devido tempo, vejam vocês que depois que Moisés e Jesus foram adotados, fizeram certas coisas que não tinham feito antes de ser adotados. Vejam vocês que Moisés estava esperando que Deus lhe falasse e dissesse o que fazer, quando não devia estar atuando dessa maneira. Porque ele dizia a terceira etapa, porque ele tinha a terceira etapa, porque a terceira etapa é a etapa ministerial de adoção. Recordem a mensagem Por que Clamas fala. Aí o irmão Branham nos mostra tudo isto. Diz, depois que a pessoa ou o mensageiro de uma dispensação é adotado, ele entra nessa terceira etapa e então deve fazer aquilo que ele vê que deve ser feito. Ele então tem a autoridade da parte de Deus para atuar, para dizer a palavra. E Deus respalda essa palavra, não importa o que ele disser. Ele fará e deve fazer o que vir conveniente para o reino de Deus. Todo problema que se lhe apresente em sua dispensação e em seu trabalho, deve resolvê-lo como ele creia que deve ser resolvido. Eu recordo quando ele me dizia, como tu vires conveniente, isso faça. Isso fazes. Mas veja que isso como tu vires conveniente. Ou seja, aí vemos como ele já estava de antemão me dando a conhecer a forma. Recordem que esse é o tutor, ensinando e mostrando como deve atuar. Esse filho que seria adotado. Como tu vires conveniente, faça. E nesse outro, como tu vires conveniente. Ou seja, que tudo o que ia ser falado e dito por esse mensageiro, isso é assim diz o Senhor. Tão simples assim. Deve resolvê-lo como ele crê que deve ser resolvido. Deve resolvê-lo falando a palavra. E isso que ele falar, não importa que pareça estranho, ou inconcebível, ou sem sentido. Isso é o que Deus vindicará. Isso é o que Deus respaldará. Isso é o que Deus aceitará.
Não o que disser uma pessoa que diga, não, mas como ele vai dizer isso, como vai dizer o outro? Se uma pessoa se coloca nessa posição de questionar um mensageiro, então essa pessoa ainda não crê 100% nesse mensageiro, ainda é um morno, porque todo filho de Deus, quando identifica o mensageiro da sua era ou da sua dispensação, diz o que ele disser, seja o que for, isso é assim, diz o Senhor, e fica o melhor do lado desse mensageiro. Não se coloca a questionar. Quem questiona as coisas e as deixa para ver, me deixe ver, porque isso não me enquadra, eu não vou fazer isso que ele diz. Bom, vigie então você, em quem você está crendo. Melhor se coloque a orar e peça a Deus que o guie, que lhe dê revelação do alto, para estar consciente de quem você está referindo, porque estaria falando contra Deus. Como aconteceu com Arão e Miriam. Mesmo sendo os irmãos de Moisés, pois eles como que não tinham conhecimento claro de quem era quem estava em Moisés, e Deus não levou em consideração que fossem irmãos ou família. Ou seja, que a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque a forma que Deus está cumprindo e cumpriu, e está cumprindo e cumprirá sempre por meio dos seus profetas. E, como são pessoas do comum do povo, aí é onde pode passar a língua. As pessoas, digo passar a mão, aí seria passar a língua porque se colocaria a falar. Porque é tão simples e é no meio do povo que podem até cruzar a linha aí, sem perceber. Por ser algo tão comum, tão do comum. Que Deus nos ajude a todos a não passar a linha e ser prudentes com o nosso falar, nosso pensamento, mesmo que escrevemos nos lugares, porque não pense que isso Deus não vê. Deus tudo vê, e até as intenções do coração. Não tem nem que estar escrito nem falado. Tudo Deus o vê. Não há ninguém que possa se ocultar de Deus. Continua dizendo, isso é o que Deus aceitará, porque depois que Deus adota um filho em sua família, Ele o coloca como legislador do seu povo para legislar e fazer o que deve ser feito no meio do seu povo. Deus dá toda a autoridade, todo o seu poder, todo o seu domínio, e então Ele é responsável dessa dispensação e do trabalho dessa dispensação. Ou seja, que o poder que Deus dá a esse filho, a esse mensageiro, e se é de uma dispensação maior ainda, é o poder divino nesse instrumento. Não importa o que as pessoas disserem, esse poder o tem esse mensageiro, e a cada vez irá crescendo mais e mais até chegar à coroação desse ministério. Agora vejam, isso diz aí, e é uma promessa ao vencedor em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 diz, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Pois então, você tem que ver que esse mensageiro final, o Senhor vai lhe dar, diz aí, autoridade, e vai lhe dar o poder. Pois então, o que você vai estar vendo é que esse mensageiro tem poder e tem autoridade. Tão simples assim. E lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Disse ou não disse que esse mensageiro ia receber o poder? Pois irão vendo esse mensageiro recebendo o poder do alto. E, assim, como ele disse, todo poder me é dado no céu e na terra. Isso está em São Mateus, capítulo 28, versículo 18. E Jesus se aproximou e falou, dizendo, todo o poder me é dado no céu e na terra. Esse vencedor, o qual é o servo fiel e prudente, receberá todo o poder na terra, toda a autoridade, porque é
quem se sentaria com Cristo em seu trono. Assim que o que Deus disse a Josué, somente esforça-te e seja valente, e disse, desde este dia começarei a te engrandecer, pois esse ministério ali representa o ministério final desse servo fiel e prudente, onde Deus estaria engrandecendo o seu ministério, dia a dia, até chegar a essa obra completa da reclamação para depois Deus atuar através dele pelo milênio e pela eternidade, sentando no trono de Davi, junto com os escolhidos. Continua dizendo, portanto, todos aqueles que têm seus olhos abertos para ver o que aconteceu ao mensageiro dessa dispensação, quando reconhecer o mensageiro dessa dispensação, então se colocam ao lado e dizem, se eu digo algo, posso cometer um erro e Deus não respaldá-lo, mas se o mensageiro da dispensação diz algo, mesmo que eu creia que está incorreto, ou faz algo, mesmo que eu creia que está incorreto, com tudo isso Deus não olhará incorreto e Deus respaldará. Se fizesse algo que não agrade a Deus, é lá ele com Deus, mas mesmo que Deus tenha que lhe chamar a atenção, com tudo isso, continuará sendo o mensageiro, nosso mensageiro, o mensageiro da nossa dispensação. Portanto, se podemos ajudá-lo em algo para que saia bem, o ajudaremos. Se podemos ajudar para que não se aborreça, o ajudaremos. Se podemos ajudá-lo para que não faça o que Moisés fez, que feriu a rocha quando lhe foi dito que falasse, pois ajudaremos. O ajudaremos em tudo, para que não se sinta aborrecido, para que não se sinta com ira, e para que todo problema que tiver em nossa dispensação, o afronte falando a palavra, porque isso foi o que foi encomendado a Moisés. Fale à rocha, e ela dará água. Isso é um ministério adotado, um ministério de falar a palavra, e Deus o cumpre como for falando, ou seja, como quiser, Deus vai cumprir. Como? Falando a palavra. Deus então diz, não tenhas temor. Como tu disseres, assim será feito. O que tu disseres, isso será feito. Assim é quando um filho da família de Deus é adotado no reino de Deus. Quando é adotado no reino de Deus, é adotado em uma dispensação. E essa dispensação corresponde a ele. E lhe é encomendada essa dispensação. Então, ele tem da parte de Deus a autoridade. Tem da parte de Deus a palavra em sua boca para falar. Tem ou não tem autoridade? Tem autoridade para falar a palavra. E ele ali, no Monte da Transfiguração, veja a autoridade que Deus lhe deu ali a Jesus para realizar a obra de redenção, para realizar a obra de reclamação. Ele dá também autoridade e o poder a esse filho adotado. Continua dizendo, Moisés não tinha que dizer. Agora aí recordem que quando Pedro se colocou a falar, enquanto estava ali sendo adotado esse filho, onde eles viram Moisés e Elias, ali uma voz desde a nuvem, vejam, calou a boca a Pedro, e se calou a boca de Pedro, quanto mais a uns que estão contra a obra de Deus. Pois vejam, não sequer só calará a boca, calará e fechará os sentidos espirituais para nunca ver o ministério que Deus estaria realizando neste tempo final. Ali, fechou a boca de Pedro e disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Ou seja, tem que calar a boca e não estar dando opiniões pessoais, mas ouvir a voz desse filho adotado. Moisés não tinha que dizer no nome do Senhor, porque ele estava ministrando sobre o ministério adotado que ele tinha sido colocado no topo da montanha. Quando Jesus esteve ministrando, em nenhum momento disse no nome do Senhor ou no nome de Deus. Ele somente dizia tal coisa e tal coisa, e isso era dessa maneira. O nome de um filho de Deus, quando foi adotado, é tão bom como de seu pai. E o que ele disser dessa maneira, o céu
céu completo, com todo exército celestial o respaldará. Não importa o que ele disser. Dessa maneira é feito nessa dispensação. Ele não tem direito para outra dispensação, mas para a sua dispensação. Ele é o filho adotado e colocado no lugar do diretor dessa dispensação. Nos diz a Escritura que Moisés foi fiel à sua casa em tudo. Ele foi fiel à sua dispensação e ao seu povo em todas as coisas que devia fazer e falar. De Jesus e da Escritura nos diz a mesma coisa. E Jesus é a pedra não cortada por mão. Jesus é a pedra em sua primeira vinda e é a pedra em sua segunda vinda. Pelas promessas que estão feitas na Escritura, assim também será do mensageiro da terceira dispensação. Agora dessa pedra nos fala aqui, na mensagem Abraão restaurado, diz o reverendo William Branham, recordem, houve uma pedra cortada do monte sem mãos, que vinha rolando, entrando na Babilônia, e a destroçava por onde quer que ia. E o reino deste mundo seguramente cairá. Todo reino feito pelo homem tem que sucumbir, para que então o reino de Deus possa tomar o domínio, ou seja, todas as invenções e coisas pelo homem. E coisas, vejam como a mensagem tratando de fazer um serviço a Deus sem ser a vontade de Deus, há muitas coisas que aparentemente são boas, mas não são conforme a vontade de Deus. Seria um trabalho tratando de fazer um serviço a Deus, mas não é a vontade de Deus. Mesmo que se veja que é algo bom, mas se não é a vontade de Deus e não foram instruídos ou receberam as diretrizes de fazer essas coisas, pois isso é um trabalho feito sem ser a vontade de Deus. Toda organização. Agora vejam. Toda organização feita pelo homem cairá. E isso é denominação. Toda coisa que pareça boa, mas tenha traços de denominação, isso não pode entrar na dispensação do reino. Toda organização feita pelo homem cairá e desmoronará para que o poder do Espírito Santo possa tomar a igreja. Se isso não é tirado, o poder de Deus não pode vir à igreja. Tem que ficar toda a coisa fora, que possa dar indício a denominacionalismo e possa entrar por meio desses canais. Incredulidade. E desmoronará para que o poder do Espírito Santo possa tomar a igreja e raptá-la e levá-la a esse lugar lá em cima. Correto, sim, Senhor. Tudo serviu o seu propósito, mas estamos no tempo, irmão, quando Deus está chamando o seu povo a sair. A pedra que foi cortada do monte sem mãos está rolando e entrando. Está rolando e entrando, derrubando Babilônia, esmagando-a. Se afaste das grandes paredes, dos grandes muros, amigo. Essa é a pedra não cortada por mãos que neste tempo final está rolando, entrando, derrubando a Babilônia, esmagando toda coisa denominacional. Agora continua dizendo ele aqui. Portanto, isso é o que acontece. Isso é o que acontece quando o Filho de Deus é adotado numa dispensação. Recorde, sempre é adotado começando a dispensação desse filho. Começando essa nova dispensação, sempre um filho aparece em cena e é instruído para depois ser adotado. Esse vem ser o mensageiro dessa dispensação. Enquanto não foi adotado, é o mensageiro, mas ainda está sob prova. Na mensagem, a maior amostra do amor de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pregado em 11 de julho de 2010, em Santa Cruz, Bolívia, diz o Dr. William Soto: o que Deus prometeu que fará através do Messias será o que vamos estar vendo que a pessoa estará fazendo que for identificada como Messias, mas não será o Messias até que tenha sido ungido com o Espírito Santo, porque Messias, o que significa é ungido. E ele
não saberá que é o Messias até que seja ungido com o Espírito Santo. Se estão esperando uma pessoa já de 21 anos, ou digamos de 80 anos, pois é preciso estar vigiando nessas idades para ver o que estão falando. Agora vejam, entre 21 e 80 anos, estão esperando. Ou seja, já tem que ser maior. Agora vejam, na primeira vinda do Senhor, aí estiveram eles dizendo a Jesus: não tem 50 anos e dizes que viste Abraão. Agora vejam, eles já colocam ali uma idade onde para eles se supõe que fosse o tempo onde esse mensageiro estaria realizando essa obra. Na primeira vinda do Senhor, era o tempo porque os profetas já tinham falado e tudo estava enquadrado para esse tempo, ou seja, nas Escrituras estava tudo falado de que ia ser nesse tempo. Ou seja, vejam, ele tinha apenas ali 33 anos, vamos dizer, de 30 a 33 anos. Não era o tempo para eles recebê-lo. E já sabemos por quê. Agora vejam como em sua segunda vinda, pois tem que ser já um instrumento que tem já certa idade para então, isso que eles falaram ali, se cumpriria. Já então, é uma pessoa já de certa idade, onde foi prometido que eles diriam: este é quem nós estamos esperando, este é do qual nas Sagradas Escrituras se falou que iria vir e se revelar a nós. Eles pensam que é sua primeira vinda, porque eles pensam que é uma só, mas veja, a vinda do Senhor se divide em duas. Portanto, depois entenderão o que foi a primeira vinda do Senhor sob essa festa da expiação, e onde Zacarias e diferentes profetas dirão que eles se lamentarão por tudo isso, que eles ali estarão escutando por meio do ungido, do Messias. Diz, cada tribo, vamos buscá-lo ali em Zacarias, se lamentarão, cada linhagem por si. Isso está em Zacarias, capítulo 12, versículo 10 diz: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram, e prantearão como se pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad-Rimon, no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte e suas mulheres à parte, todas as demais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Ou seja, eles estarão compreendendo o que foi a primeira vinda do Senhor. Eles conhecerão esse mistério e lhes será dito que tudo foi para que se cumprisse as Escrituras, que tudo operou para o bem. Agora vejam, continua dizendo aqui: pois é preciso vigiar e estar vigiando nessas eras e ver o que estão falando, e o Messias, porquanto será rei, e também sacerdote, sumo sacerdote. Então é preciso ver o que falem no campo espiritual religioso e o que falarem em assuntos políticos, porque o Messias será rei e sumo sacerdote, um rei sacerdote. Portanto, Israel tem que estar atento, porque já estamos em um tempo em que as profecias estiveram se cumprindo gradualmente, até os sinais do céu falam de que estamos em um ciclo messiânico, uma era messiânica. Ele escreveu num papel, onde escreveu que, aí 2017, de que se estava começando a era messiânica,
Isso lemos também em algum lugar, onde ele nos deixou esse escrito que daí em diante ia começar esse ano algo assim, a era messiânica. Depois o conseguimos para colocá-lo também no estudo. Esse escrito que ele nos deixou. Portanto, era um tempo onde se estava começando uma etapa muito importante no programa divino. Agora continua dizendo, portanto, tem que aparecer o líder dessa era messiânica, que será o Messias que Israel está esperando e que o cristianismo também está esperando. E vocês sabem de uma coisa? O islamismo está esperando também Jesus, a Yeshua, pois os líderes religiosos imãs com os quais eu conversei dizem que Jesus está vivo e o cristianismo também diz que Jesus está vivo. Assim que há uma expectativa no meio do cristianismo, do islamismo e do judaísmo, neste tempo final. E os líderes do islamismo, com os que falamos, dizem que o Messias vai estabelecer um reino. Pois se vai estabelecer um reino, pois tem que ter a autoridade para fazer isso, e tem que ter o poder para fazer isso. Dizem que Jesus vai estabelecer um reino. E lhes foi perguntado sobre ele, se vão pertencer ou não a esse reino, e falam que sim. Agora vejam como eles estão esperando a esse que a igreja noiva o iria ver primeiro. Dirá, mas o que faz lá? Como vai estar lá no meio dos gentios? Veja, assim aconteceu com José. Agora vejam o escrito. Foi em 16 de junho de 2016. Diz a profecia, ele escreve, judaica do 10º jubileu, o reino do Messias iniciará em 2017. Agora vejam, era o tempo quando o Dr. William Soto lhes foi dito que já ia terminar seu ministério aqui na Terra. Deus já o tinha chamado quando ele, em várias ocasiões, disse, a mim não me resta muito tempo. Vejam, isso foi em 2016. Em 16 de junho de 2016. E em dezembro nos fala isso. Ali e já para 2017, em junho, lhe é dito que tinha que regressar. Vem que ele cumpriu seu trabalho e se foi. E vejam vocês que pediu tempo e aí esteve esse que estaria dando cumprimento a essa promessa, o qual orou por ele e regressou. Foi o primeiro milagre que esse ungido de Deus realizou ali e muitos passaram despercebido. Nem sequer isso sendo visto ou dão graças por orar por ele, graças por tê-lo trazido. Para eles, isso foi algo insignificante para eles. Mas para a igreja noiva foi algo muito, mas muito importante. Foi uma oração de fé, onde foi trazido à vida uma pessoa que já tinha falecido. Ou seja, que houve a palavra de ressurreição. E essa mesma voz é a mesma voz que neste tempo final trará aos que partiram. E vejam depois, também, no tempo já quando se foi, o Dr. William Soto já não se orou ali quando os doutores entraram, os médicos entraram e já estavam as filhas ali já quando me chamaram para ir, que estava ficando delicado, e me chamaram as filhas que estavam ali. Nesse momento eu já estava no hospital e me chamam que estava ficando delicado. Quando eu fui, e já o médico tinha entrado 2 ou 3 vezes e dizia, a coisa está
está delicada. Mas já quando saiu, disse, já não se pode fazer nada. Mas vejam ali, não se orou. Agora já era o tempo para ele partir. Mas vejam depois, no domingo, esse mesmo ministério, esse homem falou a palavra, a vida, a cura, sobre uma pessoa que estava à distância, que tinha câncer terminal e hoje está vivo, dando testemunho dessa cura divina à distância, cura física. Vejam como tudo foi se cumprindo de uma forma tão simples que muitos passaram despercebido e mesmo que sabem o que ocorreu, se colocam na posição daqueles soldados que pagaram e disseram, vocês têm que dizer que os discípulos vieram e roubaram o corpo. Esses são os que neste tempo final, vendo tudo que Deus está realizando e vendo como Deus está engrandecendo esse ministério, então o que lançam lama, coisas contra e falam contra porque são da mesma linha. São dessa raça, da serpente. Pelo caminho da serpente, o qual o reverendo William Branham ia pregar. Mas é neste tempo final onde os anjos ministradores, os anjos ceifeiros iam realizar esse trabalho. E isso é o que Deus está realizando. Ele está cumprindo o que ele prometeu. Não pode cumprir outra coisa, a não ser o que ele disse que ia realizar neste tempo final. Agora, continua dizendo aqui o Dr. William Soto, ainda está sendo ensinado, sendo preparado, mas depois que já conhece bem os negócios de seu pai e sabe como funcionam, depois que sabe negociar, que sabe colocar cada coisa em seu lugar, que sabe colocar a palavra em ordem, na ordem que deve ser colocada para que os negócios dessa dispensação sejam bem feitos, quando já sabe, conhece a palavra, conhece a mecânica e sabe colocar cada coisa em seu lugar para obter os resultados, e foi bem recomendado pelo tutor, o Espírito Santo, e então Deus diz, já está pronto para ser adotado, assim que ou subirá ao topo da montanha, isso é engrandecer seu ministério, e subir algumas testemunhas dos que estão com ele embaixo, depois colocar aí algumas testemunhas celestiais, alguns ministérios celestiais, alguns ministérios divinos, os colocará. Aí também como o ministério de Moisés e Elias, para que hajam testemunhas celestiais e testemunhas terrenas. Porque o trabalho que ele realizará não será somente um trabalho terreno, mas um trabalho celestial. Recordem que ele passará pela sexta dimensão. Primeiro, irá à sétima dimensão. Por isso, quando em várias ocasiões ele disse que virá da sétima dimensão, passará pelo paraíso e virá e os ressuscitará. Vem a ordem da sua vinda, vem a ordem, como se move a ressurreição, tudo tem uma ordem, porque primeiro vai à sétima dimensão, depois haverá um juízo na sexta dimensão e depois virá novamente à terra, com os santos que estão ali esperando, nessa sala de espera, como um lugar de espera, porque há vários lugares de espera. É como quando a pessoa vai a um lugar que o passam de uma sala a outra, até chegar à sala onde já aí vão permanecer e onde esperam aí o doutor. Mas antes há uma sala de espera. Aí estão esperando esse doutor, a esse grande médico divino, o qual lhes trará novamente à terra com corpos eternos e glorificados. Vem? Essa é a cura também para os que partiram. Ou seja, que esse instrumento não é um doutor somente para os que são vivos, mas que é um doutor também para os que partiram. Mas como se eles estão bem ali? Bom, estão bem ali, mas desejam vir à terra, serem restaurados novamente com corpos eternos e glorificados para poder comer. E, para poder comer, pois, tem que vir em corpos físicos glorificados, mas glorificados. E aí sim se pode comer. E se não, tem que comer, pois não há problema, porque é um corpo sem limitações. Agora continua dizendo, porque o trabalho que ele realizará não será somente um trabalho terreno, mas um trabalho celestial. Então, haverá testemunhas
terrenas e celestiais que darão testemunho da adoção desse Filho de Deus que foi adotado na casa de seu Pai Celestial para ministrar os negócios de seu Pai Celestial aqui na terra e lá no céu. Portanto, quando isso acontece, então o povo, as testemunhas que veem isso, sabem que o mensageiro dispensacional que esteve sendo provado e instruído chegou ao grau que tinha que chegar, passou o exame que tinha que passar e então se gradua na Universidade Celestial. Ao se graduar, então é vestido com a toga espiritual, com a vestimenta espiritual, que o assinala como mensageiro dessa dispensação, como mensageiro já reconhecido pelas testemunhas terrenas e pelas testemunhas celestiais e pelo próprio Deus. Recordem que ele disse que o iríamos coroar, ou seja, iríamos o quê? A reconhecê-lo. Página 134 do livro dos selos, em espanhol diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, aí vejam, aí já é a adoção. O que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É um reconhecimento de quem é o Messias, quem é ungido neste tempo final. Agora, quando chega a ser encarnado na pessoa, porque o Espírito não pode ser coroado. E assim será com o Espírito do Anticristo, do homem de pecado. E ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Página 146 do livro dos selos. Agora continua dizendo, ao se graduar, então é vestido com a toga espiritual, com a vestimenta espiritual que o assinala como mensageiro dessa dispensação. Como mensageiro já reconhecido pelas testemunhas terrenas e pelas testemunhas celestiais e pelo próprio Deus. Agora ele nos disse que uma coisa é a adoção e outra coisa é a transformação. Na mensagem Consolai-vos, nessas palavras, e vejam vocês que ele nas mensagens muitas vezes dizia, nossa adoção, que é a transformação, e deixava tudo aí, como em um mesmo pacote, ou seja, tudo unido, mas vejam vocês que esse é um mistério tão grande que o vemos sendo manifestado e cumprido no tempo de Jesus, quando ali ele foi adotado e realizou a obra de redenção. E depois, quando ressuscitou, recebeu esse corpo glorificado e aí sim, estava adotado, transformado. Vê, porque é o mesmo. Aí entendem essa parte. E ele aqui diz, assim que uma coisa é a adoção, outra coisa é a transformação. Entendam vocês bem isso. E ele ressalta, entendam vocês bem isso. Uma coisa é a adoção e outra coisa é a transformação. Primeiro, seremos adotados. Onde? No topo do monte. Depois seremos o quê? Transformados. Agora vejam vocês. Como ele aqui continua dizendo, estou novamente na palavra de Deus a seu devido tempo, daí em diante, os negócios do Pai ficam totalmente nas mãos desse filho que foi adotado. Assim ficou nas mãos de Jesus depois de ser adotado. Vejam, aí vemos a Pedro aí dando opiniões. Não, vamos fazer aqui uma cabaninha, outra por aqui, uma para Moisés, outra para Jesus, outra para Elias. Agora, se coloca a dar opiniões quando ali já está esse filho adotado, qual vai estar colocando a palavra bem para que essa obra de redenção se realize à perfeição. Quando ele dizia, tal coisa não te aconteça. O que foi que Jesus disse? Afaste-se de mim, Satanás. Conheces as coisas dos homens e não as de Deus. Agora vejam que isso é o que neste tempo o vemos sendo manifestado novamente também nas pessoas, dando opiniões a esse que Deus já neste tempo final ordenou desde antes da fundação do mundo para realizar essa obra do estabelecimento do reino do Messias. Isso está no capítulo 16 de São Mateus. Capítulo 16 de São Mateus, versículo 21 diz,
Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o único líder. Tem um escrito que ele fala, diz assim, que profetizou que ia morrer e a forma em que ia partir. Ou seja, a maneira... Ele aí diz, nenhum líder religioso profetizou, disse que iria morrer e aos 3 dias ia ressuscitar. Somente Jesus. E o próximo que falaria seria esse ministério de Moisés e Elias, Apocalipse 11. Seriam os únicos 2 que estariam profetizando a forma em que vão morrer e a forma em que vão ressuscitar, ou seja, e o que vai ocorrer depois. Então Pedro tomou de parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Começa a dar opinião, porque é melhor isso por aqui, faça assim, porque você está melhor assim aqui. O que faz sem perceber é estorvar a obra de reclamação. Aí estava estorvando Pedro a obra de redenção. Por isso temos que ter muito cuidado, tomar muito cuidado no que recomendamos. Olhar primeiramente pelas Escrituras, ver pelas mensagens do irmão Branco, pelas mensagens do irmão William, se isso está correto. É como, por exemplo, colocam, ou se colocar a colocar mensagens completas, que se leem alguns extratos e se colocam a colocar essa mensagem completa. Sem editá-lo, corrigi-los, da década de 70 especialmente, e não se colocam a ler primeiro o que o irmão William falou e disse, que isso é uma irresponsabilidade das pessoas que fizeram isso. Agora, por que isso não leva em consideração? Porque isso sim não fazem caso? Não, isso eu coloco agora, olha, isso que não quero que você escute. O que é isso? Isso é ser irresponsável, diz aí. Nesses dias, creio que se subiu umas palavrinhas que ele falou em várias mensagens referente a isso, para que refrescar a memória desses que dizem que eles têm autoridade para fazer isso. O único que tem autoridade e o poder de Deus neste tempo final é o mensageiro da dispensação do reino. Tão simples assim. Não podem fazer isso. E o que disse ali, ele é que seus nomes, diz, não me resta outra coisa a não ser dizer, que senão que seus nomes sejam apagados do livro da vida. Não pode dizer o irmão William outra coisa, e eu também não poderei dizer outra coisa daqueles que se empenham em fazer isso. Os que fizeram sem saber, sem conhecimento, ou talvez ou por serem pessoas que o melhor estavam buscando colocar aí, mas não estavam conscientes. Ou seja, colocar essa mensagem completa. Ou não sabiam, ou se esqueceram, mas aí lhe refrescamos a memória. E sempre é bom ver todas essas coisas para ser do agrado do Senhor em tudo que fizermos, porque assim não estaríamos fazendo um serviço a Deus sem ser a vontade de Deus. Isso está no livro, na página do Telegram, ali onde foram colocadas essas palavras. Vamos ver aqui. Diz esse texto, isso é da mensagem, uma saudação a ministros e colaboradores. Vejam, em 2016. Diz, e temos que ser também cuidadosos no que publicamos, ou as pessoas publicam na internet sem autorização, não devem colocar nada nas páginas da internet. Não podem pegar mensagens do passado ou do presente para colocá-las na internet, porque a pessoa que está encarregada disso é o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, com a grande carpa catedral, e tem que ser revisado tudo que se coloca na internet. Agora, tudo isso vai com aqueles que estão fazendo isso.
E isso não pode dizer, não, é que isso o irmão José lá em Porto Rico está dizendo isso. Não, isso diz e o disse o Dr. William Soto. Agora, se você é um seguidor, como diz, do Dr. William Soto, pois siga essas recomendações para que não lhe aconteça o que aqui na continuação vai dizer. Portanto, não venham estar colocando extratos de mensagens ou mensagens onde não tenham sido revisadas por Miguel Bermúdez Marim e aprovadas pela Grande Carpa Catedral, para que se evitem problemas diante de Deus as pessoas que venham fazer uma coisa assim. Agora, isso sim, não, isso não nos aplica a nós. Para algumas coisas aplica e para outras não. De estar subindo extratos ou mensagens de pregações passadas ou presentes, sem serem redatadas, sem ser lidas por Miguel Bermúdez Marim, bem revisadas e depois aprovadas por nós em Porto Rico, para que assim se cuidem e não venham a cair na contradição de Coré, Datã e Abirão. Agora vejam, já os escolhidos de Deus. Vamos dizer com isso que hoje, ontem, nesses dias se falou, daqui em diante, tudo que você vir fazendo isso, porque a advertência vem, você já pode catalogá-los como rebeldia. Os que se empenham em fazer isso e estão contra do que foi falado, são catalogados como esse grupo de Coré, Datã e Abirão. Agora vejam, nessa outra mensagem, palavra de saudação, aos ministros em 5 de julho de 97, ele diz, tudo isso que foi dito lá nesse tempo e inúmeras coisas foram ditas. E qualquer coisa que tenha sido dita naquele tempo que não era correta, pois se tira na publicação dessa mensagem. Um pouquinho mais adiante diz, e qualquer pessoa que toma essa mensagem, quer seja na fita ou a transcreva, ou seja, que esteja em áudio e pegue e escreva mensagens que não se escreveram desse tempo, vamos dizer, e pegue e transcreva, e a use tal como foi falado, tal e como foi dada, e use coisas que não estavam ainda claras. É como quando ele dizia que isso serão 2 ou 3 aqui em Porto Rico, 4 ou 5 em outro país, 5 ou 6 aqui, 30 e poucos aqui, 40 e lá, que são bem pouquinhos. Isso disse na década de 70, quando ele mesmo pensava que em 77 ia ocorrer tudo, e aí havia 2 ou 3 de cada país. Ele não sabia ainda, Deus não lhe tinha aberto o entendimento que restava, não tinha aberto o entendimento que restava ainda. A construção do lugar santíssimo, que era com pedras vivas, com filhos e filhas de Deus pertencentes ao lugar santíssimo. E agora se diz, não, o que acontece é que o grupinho é pequeno. Tome cuidado, porque a câmera, quando se vira para o outro lado, aí quando estavam no monte, no Getsemane, que estavam orando com Jesus, vejam, ali havia somente 11 pessoas e Jesus 12. E o que aconteceu com aquele que se foi? Vejam, se foi a minoria, se foi um. Mas esse um trouxe um montão. Ou seja, aqui, tomem cuidado. A que grupo e de que grupo você está? Porque se você está no grupo pequeno, o qual depois se tornará bem grande, porque esse grupo vai continuar engrandecendo a nível de que a marca da besta estará neles, porque a marca da besta é a incredulidade de não aceitar o Espírito Santo. E vejam, e se une com todo esse movimento ecumênico, porque tudo isso vai se unir, e então aí vai se ver qual é o grupo pequeno e qual é o grupo grande. Aí entenderemos completamente essa escritura, que seriam pouquinhos os que iriam no rapto. Venham simples que é tudo, vire a câmera o que tem que fazer e ver todos os ângulos das profecias, das sagradas escrituras, das mensagens do reverendo William Branham e as mensagens do Dr. William Soto. Não foque num só lado. Veja e dê volta 360 graus na câmera, aos olhos espirituais, para poder ver e compreender o que Deus está fazendo neste tempo final. Continua dizendo ele aí. E use coisas que não estão ou não estavam ainda claras, e as use para desviar o povo. Será responsável diante de Deus. E eu não poderei dizer outra coisa a não ser que seu nome será tirado da seção do livro da vida. Porque não pode estar na seção do livro da vida do Cordeiro se a pessoa insiste em estar contra de corrigir as coisas e trabalhar em união com os demais ministros. Portanto, seu nome será tirado
tirado dessa seção do livro da vida, porque estará usando uma mensagem, ou estará usando umas quantas mensagens para desviar o povo. E isso vai com os ministros que colocam as congregações, isso vai com as pessoas que se mandam mandar extratos para as pessoas para desviar o povo. Essas pessoas estão escritas no livro da vida. E se já não são apagados os nomes, se já não foram apagados, então, e tem tempo, e Deus em sua misericórdia estende a eles, pois mais vale que se arrependam, para que seu nome não seja apagado. Mas uma pessoa, pois não pode dizer tal coisa é tal coisa, sem dar uma base bíblica às pessoas, porque vão tropeçar. E se tropeçam, quem os fez tropeçar? Pois você. E se você o fez tropeçar, ao invés de ajudá-los, os está desajudando, atrapalhando. Não lhes teria falado nada. Você necessita um pouquinho de entendimento para fazer chegar a mensagem a outras pessoas. Por isso é melhor que dê os folhetos, os vídeos também. E aí encontrarão todo esse fundamento bíblico para poder entender o que é a segunda vinda de Cristo. Não venham vocês a dar algo primeiro, quando é o último que tem que dar a conhecer. Depois que tiver o fundamento bíblico para entender que essas coisas tinham que acontecer assim, porque de outra forma, pois vão surpreender as pessoas porque não têm o conhecimento bíblico de que essas coisas tinham que acontecer nessa forma. E então seria uma irresponsabilidade sua como ministro fazê-lo nessa forma incorreta. É como quando ele disse que esse mestre ou esse doutor, que é um doutor nessa parte de ensinamento, que toma a mensagem do irmão Branham, por exemplo, com o tema rapto, e busca daqui, busca dali, tudo que ele falou do rapto, e coloca essa palavra bem, mas não é ele. Diz que é o Espírito Santo nele. Esse é o ordenado por Deus para fazer isso. Tudo dá com base escritural. Agora vejam aqui como é que diz a Jesus, já começa a opinar. Então Pedro tomou de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Vem? Que não era a forma, maneira em que Pedro falasse a Jesus dessa forma, e aí era um espírito de outra dimensão que o agarrou para impedir que Deus cumprisse essa obra de redenção por meio de Jesus. Que Deus nos ajude e ajude a todos os ministros e irmãos de não agarrar nenhum espírito, de não pegar nenhum espírito que seja contra o programa divino de reclamação, porque poderás ver encontrado como um espírito de Satanás, do diabo, tratando de se interpor para que não se cumpra a obra de reclamação. Deus nos livre a todos disso, porque lá vejam como ele se expressou de Pedro nesse momento, e isso representa aqueles que podem tratar de dar opiniões e tratar de fazer coisas, mesmo que pensam que estão bem. Recomendar ao Senhor: veja, faça isso, faça outro. Ou fiz isso, ou estou fazendo isso. Quando isso não ajuda em nada, o melhor, atrapalha para essa obra de reclamação que se está realizando. Agora continuamos aqui na mensagem que estamos lendo. Diz: daí em diante, os negócios do Pai ficam totalmente nas mãos desse filho, que foi adotado. Assim ficou nas mãos de Jesus, depois de ser adotado. A obra redentora que devia ser feita, ele teve que caminhar em frente para realizar na cruz do Calvário. Ele já era uma pessoa, já era. Essa pessoa que tinha sido aprovada por Deus. Recordem, houve um momento
em que ele se sentiu um pouco fraco, foi quando disse: se é possível, afaste de mim esse cálice. Era o cálice da obra de redenção que faria na cruz do Calvário. Se havia outra forma para ser feita a redenção, ele queria fazê-la em outra forma, que não fosse morrendo na cruz do Calvário e vendo tudo aquilo que iriam fazer com ele. Ele viu de antemão tudo aquilo pelo qual tinha que passar. E as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, já viram tudo isso. Mas vejam, será uma hora muito difícil. E uma hora onde já foi profetizado, já foi visto. E se foi visto e profetizado e mostrado e falado pelo precursor também, isso tem que se cumprir. Mas ele dirá: seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Ele viu de antemão tudo aquilo pelo qual tinha que passar. E, lendo na Escritura, ele via que a Escritura dizia dele: contar posso todos os meus ossos. Ele se viu na Escritura, vejam, também dizia: ele foi ferido pelas nossas rebeliões. Todas essas coisas ele via e sabia que ele esperava um momento onde tinha que dar sua vida por todos os filhos de Deus, para depois, em sua segunda dispensação, nos redimir a todos, pagar o preço da redenção. Para a segunda vinda do Senhor, a maior obra para se realizar na terceira dispensação é a obra de reclamação. Essa obra de reclamação é feita pelo Senhor em sua segunda vinda, quando o instrumento onde ele cumpre sua vinda foi adotado. Vimos, nesta ocasião, nessa pequena conversa, a autoridade e poder de Deus em sua primeira e segunda vinda. Foi para mim um privilégio grande poder estar com vocês, os que estão reunidos lá na Colômbia e os que estão reunidos na Venezuela, hoje, 1º de outubro deste ano 2025, e demais lugares, onde também estão ou estarão reunidos, podem colocar esse áudio também. Que Deus os abençoe e guarde a todos.